Olá, tudo bem? Feliz sábado para você, campeão e campeã. Tema dessa palavra: conquistando o impossível. Agindo Deus, quem impedirá? Amém, queridos? Texto básico para nós meditarmos hoje, Marcos, capítulo 9, 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus fala ao pai de um jovem endemoniado: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se estamos dentro da casa de Deus e nada tem acontecido em nossa vida, e se você pergunta às vezes por que de as tribulações não cessarem, o porquê de as lutas não acabaram. Querido, primeiro, antes de Jesus expulsar aquele espírito imundo, ele deu uma ordem àquele homem, ao pai daquele jovem: se tu podes crer. Querido, hoje não é diferente. Ele afirma em nome de Jesus Cristo: se tu podes crer, não é preciso você gastar seu dinheiro para o milagre acontecer na sua vida. Não é preciso você dar nada em troca para o milagre acontecer na sua vida. É preciso somente crer. E por quê? De muitas vezes nós estamos tão perto do impossível e não alcançamos, pastora. A palavra, sem mancha e sem mácula, a verdade do nosso Deus nos revela algumas características que nos fazem não alcançarmos o impossível. Quais são as características? Pois certo, estamos de que o nosso Deus é especialista no impossível. Porque Jesus diz em Lucas 18, 27. E Jesus respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então, por que nós não alcançamos o impossível? A primeira barreira que nos impede de alcançarmos o impossível é a incredulidade. Marcos 9, 19. A Bíblia nos revela que este mesmo jovem, endemoniado, já havia sido levado aos discípulos de Jesus para que fosse liberto daquele espírito mau. Mas revela também no 18, de Marcos 9, que os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito imundo, porque era uma geração incrédula, como Jesus os chama. Jesus afirma usando um ponto de exclamação a incredulidade daqueles homens que já tinha até então presenciado inúmeros milagres. E Jesus pergunta mais adiante: até quando estarei convosco? O que significa que aqueles homens não levaram Jesus verdadeiramente com eles no coração. E quando a incredulidade se aposta das nossas vidas, é isso que ela faz, nos afasta de Deus. Pois o antônimo de crer é a incredulidade. Pois quem é incrédulo não crê. Quantos servos de Deus estão dentro da igreja, se dizendo crentes, e estão incrédulos, estão cheios de incredulidade. E mais adiante Jesus pergunta: até quando vós sofrereis ainda? O sofrer e a semente plantada da incredulidade é consequência dos servos de Deus serem incrédulos. Então você que está sofrendo, que está em deserto, que parece não ter fim, olhe para dentro de si e veja a incredulidade que tem te afastado do impossível de Deus. Segunda barreira que nos impede de alcançarmos o impossível de Deus é a falta de coragem. Como assim, pastora? 1 Samuel 17, 32. 1 Samuel, capítulo 17, 32 a 50. Leia o que diz. Ao este capítulo de Samuel nos lembra a batalha de Davi contra Golias. Mas não do que isso nos mostra a fragilidade de Davi, que era um homem como nós, tinha fraquezas como nós. Mostra que Davi, como essa, nos mostra e o impossível de Davi vencer Golias. A descrença de todos os homens em Israel no poder sobrenatural de Deus.
Não podemos perceber que Davi, desde muito rapaz, ele andava com Deus. Confiava plenamente no impossível de Deus. No verso 33, Saul responde a Davi: logo depois que aquele menino disse que iria à guerra contra aquele gigante, que Davi não tinha condição de lutar com aquele gigante filisteu, porque ele era apenas um rapaz. Ou seja, Saul quis falar que era impossível Davi vencer Golias, porque era fraco, inexperiente. Querido, quantas vezes as pessoas dizem que nós não vamos conseguir, que nós somos fracos, incapazes, que algo é impossível para nós. E Davi disse àquele gigante, no verso 42 e 43, zomba Davi e o amaldiçoa. E Davi diz, fala ao gigante, 45, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado, a quem você tem desafiado. Querido, a Bíblia nos conta no 49 que uma pedra, Davi derrubou o gigante e o matou. E você, querido, o qual gigante tem lhe afrontado? O que as pessoas dizem que é impossível para você? Saiba que não há gigante que Jesus não derrube. Basta você tê-lo em seu coração e em sua vida e confiar no Senhor plenamente. Que os gigantes que estão na sua vida cairão, porque Deus não há limites. Tenha coragem e ousadia, enfrente os gigantes, porque Jesus é vencer ou vencer. Aleluia! A falta de fé em Gênesis 22, capítulo 22, que nos conta a história de Abraão, que não negou a Deus, o seu único filho, iria sacrificá-lo como o Senhor pediu. Acredito que Abraão esmoreceu ao ouvir a ordem do Senhor. Mas Abraão não negou, ele conforme Deus havia mandado fazer. Querido, foi pela fé. Os versículos 7 e 8 desse capítulo de Gênesis são versículos que me chamam muito a atenção. Quando Isaac pergunta a seu pai, Abraão, sobre o cordeiro, acredito que Abraão estava com seu coração apertado, pois era o seu filho da promessa, o filho que ele tanto esperou e que ele tanto aguardou, o filho que ele amava. E Abraão responde com muita certeza no verso 8, Deus proverá para si o cordeiro do holocausto, meu filho. Aleluia! E você, querido, que talvez esteja passando por uma grande adversidade, por um grande problema, será que você tem tido Deus proverá a solução? Você tem repetido? Deus proverá. Aleluia! Glória a Deus! Eita, meu Pai, aleluia, Jesus, glória, glória, aleluia, Deus maravilhoso, Deus tremendo. Eita, querido, se você, querido, talvez esteja passando por uma grande adversidade, por problema, clame, repita sempre, Deus proverá, Deus proverá. Porque lembre-se que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Abraão esperou no Senhor, esperou o Cordeiro, a providência divina, mas ele caminhou mostrando que Deus é maior, representava muito mais do que qualquer na sua vida. A fé é a prova das coisas que não se vê. Abraão não estava vendo, mas Abraão estava acreditando. Eita, a fé é a prova das coisas que não se vê. Mas Abraão podia ver o cordeiro, mas já queria sacrificar o cordeiro e que o Senhor ia prover. Conclusão, meus amados, querido, querida, o que você está esperando? Eu não sei como você está neste momento, mas pode ser que esteja sofrendo e não tenha encontrado motivo. Pode ser incredulidade tenha tomado conta de você.
e tem sanado a sua coragem de lutar, acabando com a sua ousadia de enfrentar gigantes e arrancando a esperança da vitória. E você já não tem tido fé para olhar adiante e ver a sua vitória. Eis que o Senhor lhe dá a oportunidade de se render e deixá-lo. Ele agir na sua vida. Te dá a oportunidade de você desafiar esses gigantes e mostrar quão grande é o Deus que você serve. E com fé acabar, estraçalhar tudo que lhe impede de conquistar o impossível. Você pode viver o impossível que Deus tem para a sua vida. Basta você crer, mulher de Deus, homem de Deus. Deus proverá, amados e amadas do Senhor. Eu sou um milagre de que eu já vi muitos impossíveis realizando na minha vida. Muitos impossíveis. Eu sempre agradeço todos os dias que eu me levanto. Digo, obrigada, Deus, pelos impossíveis se realizar na minha vida. Deus é um Deus do impossível. Creia. Hoje, ore. Entregando para Deus aí os seus gigantes, as suas dificuldades, e dizendo, eu sei que o meu Deus proverá a minha vitória, a vitória nesse deserto, minha amada. A gigante no chão diante de ti. Deus, Jeová, dá provisão. Yahvé, Adonai, faça um milagre na vida dessas pessoas, das nossas vidas. O impossível venha a acontecer ainda esse mês, para esses seguidores, para aqueles que seguem Jesus, para aqueles que creem em ti. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Um beijo no coração, se inscreva nesse canal, compartilhe os meus vídeos, visualize os meus vídeos. Eu creio no impossível. Eu vou estar aqui deste lado torcendo por você. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê a paz e te conceda o impossível. Em nome de Jesus.